paz de vocês e que bom estar aqui novamente numa EBD para apresentar o áudio número 15. Nesse domingo especial, domingo de Páscoa, né? Domingo que nós não estamos aqui para nos entristecer com a morte de Cristo, mas nos alegrar pela sua ressurreição e porque nós em breve veremos face a face o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós aqui no estúdio, né, nós cremos que o Deus de perto está aqui conosco, está aí pertinho de você, porque Ele é Deus de perto e Deus de longe. Reúna a sua família, vamos juntos aprender as Sagradas Escrituras. Pegue a sua revista, hein? Ó, caneta, Bíblia. A caneta é muito importante, porque nem sempre nós podemos parar para poder interromper a aula, né? Uma vez que nós tentamos remir o tempo. E aí você vai com a caneta anotando as referências e nós vamos sendo abençoados pela ministração das Sagradas Escrituras. Hoje, dia especial, aniversário da irmã Sônia. Sônia, Deus te abençoe, parabéns. Que as bênçãos do Senhor sejam abundantes na sua vida, na sua casa. Que você tenha muitos motivos para sorrir, para dar aquelas gargalhadas gostosas que só você sabe dar. Vamos orar? Vamos iniciar a nossa aula. Curva a sua cabeça e ore comigo. Senhor, nós te agradecemos por mais esse domingo na tua presença. Obrigado, Deus, porque a igreja no espaço físico está fechada, mas nós, Senhor, somos a tua igreja, os nossos corações estão abertos para receber a tua palavra. Senhor, alcança os irmãos que estão nesse momento dedicando esse tempo de adoração, de aprendizado da tua santa palavra. Ministra as nossas vidas. Senhor, tu és o Deus Todo-Poderoso. A tua palavra, Pai, finaliza tudo. O tempo é determinado por ti. Para tudo tem um tempo determinado. Senhor, essa situação começou, mas na tua agenda ela já está com um dia marcado para acabar. Nós te pedimos, ó Deus, que muito em breve nós possamos estar com os nossos irmãos reunidos aqui no lugar dedicado para adoração. E estarmos juntos para adorarmos o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, meus irmãos. Você quer falar? Vamos aí dar um alôzinho para os irmãos que estão em casa. A graça é paz, pastora. Graça é paz, irmãos. Pastora, está com a gente agora de manhã. Feliz Páscoa para todos, irmãos. Perdão. Amém. Ó, tá com a gente já bastante pessoas lá no Facebook e no Instagram. Estamos ao vivo. Irmã Ana Cristina com o irmão Adilson, né? Deve estar interpretando lá pra gente também. A irmã Marilza, o pastor Carlos Antônio e a irmã Maria do Rosário com a gente também aqui. Valéria Ramos, Tânia Mara, Daniele Barros, Lohan, lá do nosso líder dos adolescentes. Fabi Lobato, Laís Cobb, pastora Mary, toda Maricá e abençoado. Penha, Adriano Fernandes, Pamela Lemos, Davi Rocha. A Karina do Louvor está com a gente também, abençoada. Irmã Ilza e irmã Rosilene. Então já estamos com os ministérios aí a forte. Deus Amém, abençoe, pastor. irmão. Convida aí os amigos, passa o link de acesso aí para que eles possam também entrar. Reúna a sua família, é hora da escola bíblica dominical. Então vamos começar, irmãos. Hoje nós vamos estudar a lição de número 15, sede mutuamente hospitaleiros. Eu convido para você ler. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, versículos de 7 a 10, diz assim: e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros sem murmurações, cada um administre aos outros o dom como recebeu, como despenseiros da multiforme graça de Deus.
E Salmos 133, os versos 1 a 3, nos diz assim, bem conhecido nosso, né? E caracteriza muito bem a nossa igreja. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém. Então nós vamos falar, né, dessas situações referentes aos relacionamentos interpessoais, acentuando aí a virtude da hospitalidade. E aí nós vamos fazer algumas considerações para que você fique atento. O texto bíblico, né, o texto áureo, melhor dizendo, que está aparecendo aí na nossa revista, versículo-chave, ele está contido na leitura de 1 Pedro 4,9. E ao longo da aula, aí, conforme nós formos tratando do assunto, nós vamos trazendo alguns esclarecimentos a respeito desse texto. Bom, primeiro, o comentarista ele vai falar que existem pessoas, na introdução, que parecem ter o dom da hospitalidade. É aquela pessoa que propicia ambiente onde as pessoas se sentem valorizadas, cuidadas, conhecem pessoas novas, ajuda a se sentir bem desenvolvidos, buscam meio de unir pessoas em relacionamentos significativos e deixam as pessoas à vontade em ambientes desconhecidos. Ontem, conversando com uma determinada pessoa, e essa pessoa pode exprimir que percebe a sua inclinação maior na casa do Senhor, essa parte de agregar os novos irmãos, aqueles que estão deslocados, aqueles que são recém-chegados. E aí esse irmão disse que ele sentia nisso uma missão. É exatamente isso que você está falando aqui. É o dom da hospitalidade. É a inclinação de você perceber aquele que está ainda deslocado, aquele que precisa de ajuda, aquele que precisa ser bem quisto, bem recebido na sua chegada, para que então possa permanecer na casa do Senhor. Então isso aí eu vejo muito sendo praticado de um modo geral pela nossa igreja, mas nunca é demais falar, porque às vezes a gente pensa que uma coisa tão simples não teria grande valor assim, mas é algo de extremo valor a ponto de nós termos isso como um mandamento: sejam hospitaleiros uns com os outros. Muito bem. Então na próxima página, para mim, né, não sei, na revista do aluno, vai aparecer a continuação desse texto, o segundo parágrafo, que ele vai dizer assim, o comentarista: no entanto, todos nós somos chamados a exercer a hospitalidade. E vem o texto que está na revista, sede mutuamente hospitaleiros, que é o texto de 1 Pedro 4:9. Numa outra versão, vem assim: sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. E aí ele vai trazer 5 itens, né, para colocar aí para nós essa questão da hospitalidade na Bíblia. E aí ele numera de 1 a 5. Ele fala sobre Abraão, que recebeu estranhos na sua casa, e esses estranhos, Abraão e Ló, né? Esses estranhos, mais tarde vai saber que são anjos. Reuel, que também é chamado Jetro, sogro de Moisés, ele recebeu Moisés em casa como um estranho egípcio. Ele ainda não sabia de quem se tratava Moisés. E o sustentou e veio a se tornar também o seu genro. No número 3, ele vai citar a mulher sunamita. A mulher sunamita não apenas hospedou Eliseu, ela pediu ao marido que construísse um quarto. A casa da sunamita entrou em obra para que ela tivesse um quarto para oferecer para Eliseu todas as vezes que ele passasse por aquele caminho. E ela pediu que construísse, mobiliou aquele quarto, e sempre ela recebia Eliseu. Também mostra Marta e Maria, que hospedaram o próprio Senhor Jesus. E essa referência de Lucas 10, 38 a 42,
vai citar Marta e Maria como se fosse ali o primeiro encontro delas, vai citar Marta e Maria, eram os irmãos, e apareceu Jesus e tal, e elas hospedaram em sua casa. E por fim Lídia, que era gentia, mas se converteu e abriu as suas portas para hospedar Paulo e outros companheiros de missão que passavam por ali. Então, pois bem, todos eles partem do seguinte princípio: foram pessoas que hospedaram inicialmente estranhos, mas que depois se tornaram grandes amigos ou até com grau de parentesco, como foi o caso de Reuel e Moisés. Então, o que nós precisamos entender, né? O restante da introdução, ela vai falar sobre isso, sobre os apóstolos que foram hospedados e a questão de missionários, evangelistas que se deslocam de um lugar para o outro. E aí ele já vai entrar no primeiro tópico, que é o significado da hospitalidade. E aí a revista vai trazer para nós a seguinte informação: a palavra hospitaleiro significa aquele que ama o estranho ou que ama o hóspede. A hospitalidade só é legítima quando é feita com amor. Então, à primeira vista, quando alguém pergunta: você é hospitaleiro? Sou, e adoro receber visita, minha família, meus amigos, os amigos da igreja. Sim, isso é hospitalidade. Mas na sua origem, a palavra significa aquele que ama e cuida de um estranho. Vocês viram que até os próprios exemplos que foram dados de 1 a 5, inicialmente as pessoas eram estranhas e por causa da boa guarida, da boa recepção, do cuidado, do carinho com que foram recebidos, permaneceram, né, ao longo da vida como amigos ou familiares naquela casa. Então a hospitalidade vai mais além. Não é apenas a gente receber quem a gente gosta, quem a gente conhece, quem nós estamos com saudade, mas vai além. É a capacidade de você poder até hospedar um estranho que esteja precisando não apenas de ficar na sua casa. De repente ele precisa de uma palavra, precisa de um conforto, uma orientação. A gente vai tratar disso também mais adiante. E uma outra definição que se poderia dar é que a hospitalidade seria a recepção e um acolhimento cordial e generoso de convidados ou de estranhos. Essa palavra, ela vem do grego filoxenia, que significa amor, afeição ou bondade para com estranhos. Então, naquela época não existiam templos. Os cristãos, eles se reuniam em casas. E como eles estavam em frequente deslocamento por estarem em missão evangelística, eles precisavam ser hospedados. E bem como, irmãos, nós devemos nos lembrar que é comum, né, do Oriente a questão da receptividade, a questão da hospitalidade. O próprio Jetro, né, que tinha ali as suas filhas, quando as filhas que estavam com os rebanhos, que estavam sendo importunadas por aqueles pastores, e Moisés veio a defendê-las, elas chegaram em casa contando para o pai. E o pai ficou agoniado: meu Deus, mas por que vocês não trouxeram esse estranho para vir aqui em casa, para que eu pudesse dar o pão, dar um alimento, dar uma água e um refrigério para sua viagem, uma vez que ele estava no deserto? Então você vê que é uma característica própria do Oriente, né? E aí nós vamos ver que nós também gostamos de praticar a hospitalidade, mas é no nível que eu falei, de pessoas conhecidas. Nós vamos fazer algumas considerações aqui. Como seria um significado mais abrangente de hospitalidade? Aqui o texto ele vai citar uma referência de 1 Timóteo 3:2, que fala que convém, pois que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Então são as características exigidas daquele que ministra, que é bispo, que lidera. E ali
essa família já é uma família, sim, que precisa estar disposta a receber as pessoas na sua casa. Seja, como diz a palavra de Deus, nos momentos de alegria, de risos, como também no momento do choro, para dar acolhimento, para dar, como disse aqui, apto para ensinar, para estar ali recebendo os irmãos, orientando, enfim. Muito bem, então vamos para um significado mais abrangente, e vem o texto de Romanos. Romanos 12, 13, ele diz assim: comunicai com os santos nas suas necessidades e segui a hospitalidade. Então veja bem como é que o contexto desse texto, desse versículo, ele muda um pouco. E aí o comentarista ele usa, no último parágrafo desse tópico 1, ele diz que a hospitalidade ele é um ato, segundo James Goetz, o ato de ser generoso e cuidar dos outros. Segundo ele, é como se a nossa casa e até mesmo a nossa igreja fosse uma espécie de hospital, onde cuidamos dos que estão feridos e doentes. É nesse sentido que suprimos as necessidades dos santos. Então, olha que interessante. No latim, a palavra hospitalidade, ela dá origem a outras palavras, que seria hospital, hospedar. Tudo isso vem da mesma raiz. Então você vê que o contexto em geral diz não só apenas de estar recebendo na sua casa, mas de oferecer cuidado, de disponibilizar o seu tempo preocupado com as questões de outrem. E na realidade isso está sempre apontando para estranhos, né? Tem um pouco a ver também com a aula que nós tivemos na semana passada. Algumas aulas anteriores, em que Barnabé ele pega Paulo e faz essa inserção de Paulo no meio dos apóstolos, que estavam super desconfiados e ainda viam Paulo, no caso Saulo, como perseguidor. E não obstante a isso, Barnabé, ele levou Paulo, acompanhou Paulo, falou por Paulo, foi amigo, e ali nós podemos dizer que é uma forma de ser generoso, de estar em acolhimento e sendo hospitaleiro com aquele recém-chegado desconhecido. E aí vem uma seguinte colocação. Gálatas 6,10, ele vai dizer, esse texto não está na revista, estou dando como um acréscimo. Gálatas 6,10, Paulo fala assim: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos na fé, ou aos da família na fé. Então, o que a gente entende com isso? O fazer o bem, o ser hospitaleiro, o oferecer a generosidade, não é restrito ao meu grupo social familiar e ao meu grupo social igreja. Façamos o bem a todos. E nesses todos estão aí até os desconhecidos e até, quem sabe, inimigos, pessoas que são exatamente contrárias. Eu tenho um exemplo da minha mãe, em que uma pessoa que era vizinha perseguia, jogou pedra no nosso carro e xingava palavrões. Um determinado Natal, que a minha mãe desejou Feliz Natal, ela respondeu dizendo uma série de palavras obscenas, né? E por aí foi. Só que um dia essa vizinha adoeceu, foi ao médico, ela e a família toda. E aí algumas pessoas falaram assim: na casa da Dona Rosa, minha mãe sempre gosta de plantar, né? Tem muitas ervas e ela pode fazer xarope. Pega ervas, guaco, hortelã e coisas assim, e aí você pede a ela para fazer um xarope, que o xarope natural é muito bom. E ela foi pedir à minha mãe. E a minha mãe falou com ela assim: olha, eu vou pegar e mais tarde você passa aqui que eu vou te dar. A minha mãe não deu as ervas, irmãos, mas espera aí. Ela deu o xarope pronto. Ela colocou aquelas ervas, ela preparou aquele xarope como se estivesse preparando para nós. Usou o mel da nossa casa. E quando aquela mulher voltou para buscar as ervas,
pensando que era o tempo que a minha mãe levaria para colhê-las, ela já levou o xarope pronto, num pote, e a minha mãe pôde dar ali e estimar as melhores. Dali por diante aquela mulher mudou. Então você vê, a resposta da minha mãe ou de qualquer pessoa poderia ser: não, você só me trata mal, eu não vou te dar nada, né? Mas ali ela pôde mostrar o amor de Cristo por aquela pessoa. Então façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé, aos domésticos na fé, mas não excluindo aqueles que não são. E aí eu estava me lembrando do filme Até o Último Homem. É um filme baseado numa história real, e Desmond Doss, que é esse médico militar, no histórico dele, de verdade do fato, no filme aparece ele cuidando de um japonês. Mas os amigos que serviram junto com eles puderam dizer que não foi apenas uma vez que ele cuidou de inimigos, ele cuidou dos japoneses. Ele cuidava tanto da tropa ferida, como ele cuidava também dos japoneses. Olha, irmãos, enquanto o exército estava ali para matar, para guerrear, ele estendia o seu cuidado para os inimigos. E não é um filme ficção, é um filme baseado em fatos reais. No filme aparece ele cuidando de um japonês, mas ele fez isso para vários outros, né? Então nós entendemos com isso que a hospitalidade não se resume apenas em receber alguém na nossa casa, mas ir além. E o texto que nós lemos diz que é um dom, tem pessoas que já nascem com isso, mas não excluem aquelas que não têm esse dom, para que em algum momento, dentro de alguma necessidade, essa pessoa não possa exercer a hospitalidade. Ela não se restringe a isso, mas em atos gerais de solidariedade humana. E a hospitalidade é, num conceito mais amplo, cuidar das pessoas nas suas necessidades, onde quer que elas estejam. Pode ser que eu preciso recebê-las na minha casa, pode ser que eu preciso ir até onde elas estão. E na realidade é amenizar as dores do mundo, né? De um modo geral, aliviando aí os contextos de abandonos, de problemas, etc. E aí eu estava me lembrando, como exemplo, vocês devem se lembrar da tragédia que aconteceu em Brumadinho, uma cidade de Minas Gerais, e ali me chamou muita atenção, porque foi veiculado por alguns meios de reportagem, e eu achei na internet um pastor batista, que ele disse que de alguma forma queria ser útil, queria mostrar o amor de Deus mediante aquela tragédia. E ele chegou até os bombeiros, né, e os voluntários que estavam ali se oferecendo para atuar naquela situação de tragédia, e procurou saber como ele poderia ser útil. E, de um modo geral, as pessoas pensavam, deve ser ajudando a cavar e tal. E ele perguntou, as roupas que vocês usam, elas são lavadas? Vocês têm outro uniforme? E ali um daqueles militares, bombeiros, né? Eles disseram, não, a roupa é a mesma, porque não dá tempo nem de secar. Nós nos enfiamos na lama, a gente passa uma borracha para tirar o excesso de lama, pendura, e no dia seguinte a gente coloca a roupa molhada, do mesmo jeito que estiver. Então a ideia desse pastor foi se mobilizar para montar uma lavanderia. E ele se juntou, veja bem, com a Convenção Batista e outros evangélicos mineiros. E eles disponibilizaram voluntários para lavarem as roupas de cerca de 360 bombeiros que estavam atuando nas buscas por sobreviventes ou por corpos, né? E ali eles conseguiram levantar um fundo, né? E comprou 14 máquinas de lavar, que passaram a funcionar 24 horas por dia. E ali eles lavavam, higienizavam, tiravam o grosso da lama, higienizava, secava e também passava a roupa e entregava aos militares identificada, devidamente identificada e num saquinho. É como que a gente chega, né, num determinado hotel para se hospedar, e a nossa roupa ali, o roupão está ali ensacado. Eles entregavam assim para os bombeiros. O que
que eles receberam com isso? Irmãos, é uma questão de solidariedade, hospitalidade, é fazer com que o outro se sinta bem. E foi dessa forma que eles viram essa questão de poder atuar como igreja do Senhor. Porque você fazendo isso, as portas se abrem. Naquele momento que você está ali inserido naquele contexto de caos, você está podendo dizer que Cristo ama, que eles estão ali representando Cristo, levando o amor. Em que eles precisavam se preocupar em cuidar de pessoas estranhas, mas eles estavam ali exercendo a hospitalidade através do amor de Cristo para poder levar um pouco de alento às pessoas que estavam inseridas naquele contexto. E aí nós voltamos no texto que foi lido, né? Sobretudo, tende amor ardente uns para com os outros. Quem faz isso, irmão, não pode estar motivado por outra qualquer coisa que não seja o amor ardente, que é o amor de Deus em nosso coração, que nos faz nos preocupar com o próximo, e o exemplo maior disso sempre é Jesus Cristo. Amém? Traz aí, Fabiano, a atualização dos nossos irmãos. Pastor, as pessoas estão comentando lá que os exemplos foram fortes do filme, a experiência com a sua mãe, foi uma bênção, hein? Praticar de verdade o amor. Te amo. Mãe da pastora Denise, beijo pra senhora. Uma rosa. Irmã Rosa. Tá com a gente, pessoal, a irmã Sinara. Irmã Sinara, um grande abraço aí pra irmã, tá? Que Deus te abençoe, você e sua família. Nossa irmã Neila, a Débora, Rafaela, Cíntia Gomes, Janaína, Deise Marcos, Adriana Beluschi. Adriana, tá com a gente em todos os cultos abençoados. A Gisele Gonçalves, minha esposa, te amo, beijos. Simone Dutra, David Amaral junto com a família dele, a Roberta Nunes também com a família dela, a galera da Boas Novas, toda semana eles entram com a gente, né? O pessoal tá abençoado lá também. A pastora Vivian tá com a gente aí também assistindo nossa programação. O Ministério Libras Educar tá ouvindo a gente também. À noite vale lembrar que a Ana vai estar aqui com a gente fazendo a transmissão e depois colocando disponível lá para vocês nas redes sociais. E o nosso irmão Thiago Marinatti também, lá de Vila Valqueira, assistindo. Ontem foi o aniversário da Gisele, né? Parabéns para a Gisele também. Aí. Deus abençoe todos vocês. Pastor, a gente está no Facebook e no Instagram com mais de 130 pessoas no momento assistindo as aulas. Então tem adolescentes, tem jovens, tem senhoras, tem irmãos nos abençoando aí com a presença deles. Amém? Glória a Deus, amém. Põe um pouquinho de água mais. Então vamos dar continuidade, irmãos. A gente falou agora sobre o significado mais abrangente, e aí agora nós vamos tratar do significado do texto básico, né? Então a gente tem a ideia que a hospitalidade é eu gostar de receber amigos e familiares inicialmente, né? Pessoas que eu conheço, mas a gente já viu que o significado é mais abrangente. A própria raiz da palavra hospitalidade, ela aponta essa receptividade, esse amor, esse cuidado com o estranho. E aí, não que receber os amigos também não seja hospitalidade. Eu estou colocando um significado mais abrangente. E aí nós vamos voltar, antes de passar para o tópico 2, nós vamos entender o significado do texto básico em si que nós lemos no início. E aí Pedro, ele começa colocando assim: já está próximo o fim de todas as coisas, portanto sede sóbrios e vigiai em oração. O que Pedro estava querendo dizer com isso? Será que ele estava falando do arrebatamento, da vida de Jesus? De certa forma sim, porque o ideal é que todo discípulo de Cristo, ele espere Jesus para agora. Então os apóstolos não têm data marcada. Os apóstolos esperavam Jesus para os dias deles. Os reformadores esperavam Jesus para os dias deles. Os contemporâneos esperavam Jesus para os dias dele. E nós, Projeto Renovar, esperamos Jesus agora. É agora. Eu não posso esperar Jesus para amanhã, para hoje à noite. Eu não posso esperar Jesus para o ano que vem. Eu tenho que esperar Jesus para agora. Porque um dia vai ser esse agora. E eu não tenho... por eu não saber esse dia, eu preciso estar pronto
agora. Então ele diz, já está próximo o fim de todas as coisas. Só que há um outro contexto histórico em cima dessa declaração de Pedro. Se você, durante a semana, quiser usar como seu devocional, são apenas 5 capítulos, a primeira epístola de Pedro. E ela, se você, quando nós pegamos textos isolados, são maravilhosos. Mas se você ler do capítulo 1 ao final, do capítulo 5, você vai perceber o conteúdo de estímulo, de incentivo, de motivação que Pedro vai utilizar na sua carta. E é interessante também que ele aponta sempre para a questão de perseguição, de luta e por aí vai. Então, o que Pedro estava querendo dizer? Qual era o contexto histórico? Pedro estava escrevendo essa carta, provavelmente a partir de Roma. Ele vai colocar um nome assim, Babilônia. Talvez ele quisesse disfarçar, lá no início da epístola, né? Ele quisesse disfarçar o nome, que fosse alguma coisa subentendida, mas a maioria dos teólogos apontam para Roma. E o período da escrita dessa carta é entre 62 e 65, anos 62 e 65, depois de Cristo. E eles estão vivendo o contexto da perseguição. A bem da verdade, irmãos, a perseguição ela vai andar junto com o Evangelho de Jesus Cristo. Ele próprio, nosso Senhor Jesus Cristo, foi o primeiro alvo da perseguição. Ele foi perseguido pelos religiosos, que rejeitaram aquela mensagem inovadora, né? Um novo mandamento, vos proponho, né, que amai-vos uns aos outros, amai o Senhor acima de todas as coisas, resumindo todos aqueles 600 e tantos mandamentos que os doutores da lei haviam acrescentados. E a partir disso, né, depois que Jesus, a própria crucificação de Jesus é um ato de perseguição. Claro que no contexto espiritual nós entendemos que tudo já estava dentro dos desígnios de Deus. Ninguém pega Deus de surpresa e Deus não tem plano B, né? Mas é um ápice de perseguição. Uma pessoa que não tinha feito mal algum, não era fora da lei, não era um criminoso, e foi crucificado porque incomodou alguns com a sua mensagem inovadora e revolucionária, fazendo surgir aí o cristianismo, um pilar aí da religião monoteísta no mundo, até os dias de hoje. A partir daí, se nós continuarmos olhando o livro de Atos, a igreja vai experimentando algumas perseguições. E o interessante é que essa perseguição vai surgir inicialmente no judaísmo e ela vai incitando a população contra o crescimento dessa nova doutrina, podemos dizer, dessa nova religião que seria o cristianismo. E aí, já nas páginas de Atos, nós percebemos o martírio de Tiago. E a partir daí nós vemos Pedro, né, que foi mandado para a prisão, os discípulos, né, que foram mandados para a prisão, no livro de Atos também, enfim. Então já acontece uma perseguição a partir do Evangelho de Jesus Cristo e os seus apóstolos, né? E a mensagem que Pedro escreve em sua carta, ele vai escrever a quem? Ele vai escrever a cristãos na Ásia Menor. Todo aquele contexto ali eram províncias, eram regiões dominadas pelo governo romano. E ele vai mandando essa carta para já precaver o povo a se preparar para lidar com uma forma mais agressiva de perseguição. Por isso que ele fala assim, sede sóbrios, ou seja, mantenha a calma, mantenha o equilíbrio e vigiar em oração. E aí ele vai dizer, mas sobretudo tende amor uns para com os outros. Porque aí o que iria manter a igreja? O amor, o cuidado. E ele continua, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. E aí alguns interpretam esse texto como sendo, se eu amo, se eu faço bem, os meus pecados são perdoados. Não, aquele que ama, ele está evitando o pecado. Porque a Bíblia diz isso, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então se a pessoa põe
o cristão põe o amor em prática, não vai nem sobrar tempo para pecar, porque ele vai estar exercitando o amor em toda a sua essência. O amor a Deus, o amor à palavra de Deus, o amor à casa de Deus, enfim. E também pelo próximo, por que não? E aí ele vai começar a dizer sobre a hospitalidade uns para com os outros sem murmurações. E aí nós vamos entender o contexto de Pedro, né? Ele vai apresentar esse aconselhamento num tempo muito oportuno. Eu disse que a carta foi escrita entre os anos 62 e 65. Foi um período que a perseguição à igreja primitiva ela se acirrou. E aí nós vamos lembrar, né, do imperador Nero e todas as suas extravagâncias. E por outro lado, toda a população já estava incitada em perseguir os cristãos. Entraram nesse modismo que originalmente começou com os judeus. E aí Pedro começa a aconselhar, olha, o fim está próximo. Que fim era esse? Será que ele estava se referindo na sua totalidade ao arrebatamento? Ou será que ele estava se referindo também a um fim da pouca paz, da pouca liberdade que eles já exerciam? Porque até esse momento eles ainda se deslocavam de uma cidade para outra e o cristianismo ele foi ali se abrangendo de forma avassaladora. Mas haviam pessoas incitadas, motivadas, ou que professava o politeísmo, o paganismo, e não aceitavam o cristianismo. Por quê? O cristianismo ele prega contra o pecado, e as pessoas não querem mais ouvir do pecado. As pessoas acham que a vida é minha e eu posso fazer dela o que eu quiser. Não, a vida não é sua, porque até o ar que você está respirando foi o Senhor quem te deu. Então a sua vida é para a glória de Deus. E aí os cristãos daquela época, primitivos, eles sofreram grande perseguição. Aproximadamente no ano 64, a cidade de Roma, veja bem, né, a boa parte dos historiadores eles apontam para essa realidade. Boa parte dos historiadores eles cogitam que Nero tinha um projeto de uma construção do centro de Roma assim mais moderna. E como ele iria fazer para executar o seu plano? Ele incendiou Roma e pôs a culpa nos já mal afamados cristãos. E dizem que o chamar o outro de cristão era um deboche, era uma ofensa, né? Era de forma pejorativa, não queria dizer em nada uma admiração ou um elogio, muito pelo contrário. E aí isso daí foi o estopim para detonar essa perseguição mais direta, mais revelada e não disfarçada ou esporádica contra os cristãos. E aí nós vamos lembrar de todas aquelas questões da igreja primitiva. Uns eram lançados às feras, outros serviam de postes para iluminar a cidade, era jogado ali o combustível em cima deles e eles eram acesos como tochas, e por aí foi. Parou por aí? Não, irmãos, porque todo o contexto do século I, II e início do III da história da igreja primitiva, você vai perceber que os requintes de crueldade contra a igreja do Senhor foram só se estreitando. Crucificação, fogueira e por aí afora. E tudo eles tentavam transformar como espetáculos de massa. Então aqueles cristãos estavam sendo covardemente mortos e para outros aquilo era um espetáculo, era uma diversão, era algo muito, né, que eles gostavam de ver, até porque os cristãos não eram prezados. E aqui um historiador, ele vai citar que uma grande multidão foi condenada, não apenas pelo crime de incêndio, que nem seriam eles que teriam feito, mas por ódio contra a raça humana, por simples ódio contra os cristianismos. E aqui vai falar também que até as casas dos cristãos eram apedrejadas, e por muitas vezes os cristãos eram arrancados das suas casas e eram espancados ou presos ou mesmo levados à morte. Isso aí foi se estendendo até
terceiro século. Vai citar aqui também o imperador Décio, e nos tempos dele, um cristão chamado Bábilas, com 3 filhos pequenos, sofreram martírio porque confessaram o nome do Senhor e não negaram Jesus Cristo. Práticas cristãs, cultos cristãos foram proibidos. E houve uma ordem, houve uma lei do Império Romano em que obrigatoriamente os cristãos tinham que sacrificar os deuses imperiais. E vamos lembrar até que o imperador ele se considerava como Deus, então teria que adorar os deuses imperiais e os próprios imperadores, sob pena de execução caso não se recusassem. E essa perseguição foi até Constantino, que foi ali o imperador que legalizou a religião cristã para que não fosse mais perseguido. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Parou a perseguição? Não. Em pleno século XXI, a perseguição continua. E ela tem crescido a tal ponto que em dados de 2016, morria em média um cristão a cada 6 minutos no mundo. Você já percebeu isso? Nós estamos aí com 40 minutos de aula. Quem é bom de matemática, né, teria morrido 240 cristãos. Teriam morrido aí, irmãos, você está 30, 40 minutos assistindo a palavra de Deus. Pelos dados que está falando aqui sobre a perseguição mundial, mais de 200 pessoas já teriam sido mortas. Você consegue? Século 21. Nós temos dificuldade de entender isso porque nós estamos no Ocidente, a nossa realidade é outra. Nós temos liberdade de ir e vir para a nossa igreja. Nós temos liberdade de levar a igreja para fora, fazer cultos ao ar livre, dizer que Jesus salva, usar o microfone, levantar a Bíblia, enquanto que em outros países isso é impensável. E quantas das vezes nós usamos dessa liberdade para simplesmente dizer assim: hoje eu não vou à igreja, porque está frio, porque está chovendo, porque está muito calor, ou porque simplesmente eu não estou afim, eu quero dormir até mais tarde. E talvez nós vamos perceber o presente que Deus nos dá com a comunhão, agora exatamente nesse período em que nós estamos limitados em nos deslocarmos para o lugar que se chama igreja, prédio construído, e nos confraternizarmos. E aí, o que acontece? A perseguição aos cristãos, ela tem aumentado, em nada ela tem diminuído, né? E no mundo, segundo documentos, segundo estudos que apontam isso, principalmente com as missões Portas Abertas, o cristianismo é a religião mais atacada do planeta. Pelo contrário, né? O que nós vemos veiculando aí nos meios de informação é que o cristianismo ataca, o cristianismo é intolerante, mas muito pelo contrário. 80% dos casos de intolerância religiosa é contra os cristãos. E isso pelo menos em 144 países. E além dessa perseguição escancarada, de agredir, enfim, há também aquele assédio, aquelas legislações que têm caráter ideológico para cercear o crescimento do cristianismo e a sua expansão. Estudos mostram que regiões, principalmente Oriente Médio, África, já está sendo considerado a nível de genocídio. Agora, dados mais recentes do ano passado, em 2019, cerca de 245 milhões de cristãos nos 50 maiores países do mundo estão sofrendo algum tipo de perseguição. Você está hoje na Páscoa. Na Páscoa passada, em 2019, o Paquistão sofreu ataques terroristas sangrentos em suas igrejas. As pessoas se reuniram na igreja para adorar o Senhor pela sua morte e ressurreição. Enquanto assim eles estavam fazendo, os terroristas, os contrários, os extremistas entravam na igreja e matavam os cristãos, incendiavam as igrejas, agrediam os cristãos. Irmãos, 2019, foi ano passado. A gente não está falando mais da época dos discípulos, dos apóstolos. A gente não está falando mais do 1º, 2º e 3º século da igreja. Nós estamos falando na época atual. Enquanto talvez eu e você estávamos,
almoçando o nosso almoço de Páscoa com a nossa família, cristãos estavam sendo massacrados e mortos. E aí nós vemos países que estão limitando a igreja, estão cerceando o direito, estão infiltrando-se dentro da igreja para normatizar de que forma que essa igreja vai poder funcionar. Então nós vemos uma nova legislação para um controle das organizações religiosas. Até mesmo nos países que se dizem democráticos. Nós temos históricos de perseguição na Europa, no Canadá, nos Estados Unidos, e essa perseguição ela tem deixado as sutilezas de lado e tem se tornado mais aberta, sem nenhum constrangimento. E aí, qual seria isso? A denúncia é que tem países que estão sofrendo uma limpeza étnica, religiosa de cristãos. Países que tinham um percentual de 30% de cristãos, hoje o muito que tem é 3, 4% de cristãos. Ou porque essas pessoas estão sendo mortas, ou porque essas pessoas estão se deslocando para um país que ela possa ser melhor acolhida. E aí chegamos no Brasil. Há relatos que a perseguição aos cristãos está chegando de uma forma mais visível no país. Inclusive, a mesma Junta de Missões Portas Abertas, eles já estão antenados, já estão entrando em contato para se informar como é que está funcionando, em que nível que está a perseguição no Brasil. Aí talvez você ache assim, perseguição no Brasil? Não, irmãos, vamos atentar. Começa com as sutilezas e daqui a pouco essas perseguições elas vão sendo mais reveladas. E aí nós podemos ver manifestações culturais contra os valores cristãos, contra leis que defendem a igreja, contra leis que defendem os princípios da família, a moral, a ética, e contra a questão do cristão se posicionar na política. Tudo isso está fazendo como aquelas pessoas da igreja primitiva. Está motivando na população em geral, independente das demais religiões, um ódio, uma agressividade quanto àquilo que se diz cristão. E aí eu vou até ressaltar, o cristão aqui é em toda a sua abrangência, não são somente os evangélicos. Os católicos também são atacados por professarem a Cristo. Aí eu queria te dar três exemplos, né? Tem uma reportagem, você pode consultar aí no Google, pode trazer essa informação. Uma notícia do estado de São Paulo. São Paulo, hello, aqui pertinho de nós. Uma família foi agredida por cerca de 30 pessoas. Porque aquela menina, aquela adolescente de 12 anos, frequentava a escola, eles tinham se mudado recentemente, e aqueles alunos se incomodaram com a presença daquela aluna porque ela era cristã. E passaram a atacar a casa dessa menina e passaram a atacar a família dessa menina. Não é atacar verbalmente, não. É a pauladas, a pedradas. A casa dessas pessoas foram apedrejadas. E aí, isso tudo é cumprimento, irmão. Jesus falou, Marcos 13:13. Odiarão vocês por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E aí nós vamos lembrar dos acontecimentos no meio da pandemia. Um culto doméstico, atenção, culto doméstico, com 5 senhoras na cidade, numa cidade de Santa Catarina, foi interrompido pela polícia militar. E a polícia militar deu ordem, baseado num decreto que foi emitido pelo governador e do isolamento social, e mandou que aquele culto fosse cancelado. Irmãos, culto em casa, que eu e você estamos fazendo, para que a chama do Espírito não se apague enquanto nós não podemos estar na casa do Senhor. Porque nós entendemos da pior forma possível que a igreja não é o prédio, a igreja somos nós. Então nós oramos, nós cantamos. Eu não sei se você está fazendo isso na sua casa, mas é preciso fazer, irmãos, porque o fogo tem que arder continuamente no altar e não se apagar. E de que forma nós fazemos isso? Fazendo as coisas que nos enlevam a Deus e que vai moldando o nosso caráter cristão, mesmo nós não estamos sendo ministrados por outra pessoa, mas nós mesmos buscando a presença de Deus. Outro fato que chamou a atenção
foi uma igreja anglicana, né? E ali o bispo que estava fazendo, Ronaldo Melo, o nome dele, a celebração da missa, que eles chamam dessa forma, foi no dia 24. Todos esses dois acontecimentos foi agora, esse do culto e doméstico foi dia 2 de abril. E esse da missa que foi interrompida foi no dia 25 de março. Ele estava fazendo, irmãos, o que eu estou fazendo aqui. Ele estava fazendo uma transmissão da palavra de Deus, né, da missa que eles chamam, nós chamamos de culto, e estava fazendo com pessoas. Eu não estou aqui sozinha, tenho aqui os irmãos para me auxiliarem. E ali essa igreja foi adentrada por agentes da prefeitura e polícia, mandando que aquela reunião acabasse. E tem um vídeo até que o bispo, né, ele reivindica, mas o que é isso? A igreja é inviolável, isso não pode acontecer. E ali foi mandada fechar as portas da igreja, ainda que tivesse 5 pessoas fazendo um culto online, como nós estamos fazendo aqui agora. Quem sabe, irmãos, quanto tempo vai durar aí essa pandemia? Quem sabe um dia nós vamos estar aqui transmitindo ou o culto ou então a escola dominical e alguém vai entrar pelas portas e você vai assistir aí ao vivo. Para tudo, desliga tudo, não pode, isolamento social. Irmãos, tudo está indicando que o mundo está sendo orquestrado para a manifestação do anticristo. O espírito do anticristo já está aí, né? A partir de Satanás, o espírito do anticristo já está aí no nosso meio. Mas ele há de se revelar. Mas a igreja do Senhor foi marcada com a marca de Cristo. É por isso que nós temos que conservar a nossa fé. E aí, irmãos, se vier a perseguição, vamos voltar para o conceito de hospitalidade. Se houver a perseguição como houve na igreja primitiva, como está havendo em outros países, você vai abrir sua casa? Porque abrir para o amigo, para o companheiro, para o familiar, é uma delícia. Mas aquele que abre a sua casa para receber o perseguido, ele está correndo risco. Ele pode ser inserido na mesma punição daquele que ele acolheu. Será que enquanto a casa do irmão está sendo queimada, você vai esconder ele na sua casa? Você vai poder acolhê-lo? Você vai poder ajudar nesse momento de perseguição? Pensa nisso. Pensa nisso, porque de repente isso está mais perto de nós do que nós imaginamos. E aí é esse contexto de hospitalidade que Pedro está dando aqui. Ele estava dizendo, a situação vai piorar. A perseguição vai aumentar muitas vezes. Então vocês precisam ter ardente amor uns para com os outros e receber os que estão sendo alvo de perseguição. Sejam hospitaleiros. E ele ainda diz assim, sem murmuração. Você vai ter que dividir a tua comida, você vai ter que dividir a tua casa, você vai ter que fazer da tua casa um hospital, porque você precisa exercer o amor do Senhor pelos que estão necessitados no momento. E agora eu paro para respirar, ele vai trazer os últimos anúncios aí, eu acho. Respirar e beber água, irmãos. Que palavra, pastor. As pessoas estão falando aí pra gente que é um seminário. Seminário de tanto conteúdo. Só mandar uns últimos abraços para nossa irmã Vera Arlete, né? Tá falando que tá toda a família dela reunida lá assistindo. O Ariel também está assistindo com a gente. Pastor Reinaldo, junto com a sua esposa Esther Borges. O Roger, a Elia Taliba, a Claudinha, a Márcia Ferraz e mais um monte dos nossos irmãos, irmãos, que estão presentes lá com a gente. Todos, né? Não dá para falar todo mundo, mas a gente agradece a participação de todos vocês aí nas nossas redes. Amém. Irmãos, aí é rapidinho agora, esse período histórico, ele detém mais tempo. E aí o tópico 2 vai falar sobre o valor da hospitalidade. E aí, para resumir esse valor da hospitalidade, eu coloquei em itens, né? A quem você vai destinar essa hospitalidade? Amigos e obreiros que visitam a nossa cidade ou igreja, embora alguns obreiros que estão visitando as cidades agora, eles não se contentam mais, dependendo do obreiro e do nome que ele tem, não se contenta mais em ficar na casa de um irmão ou do pastor. Ele quer um hotel 5 estrelas e com todos os outros benefícios que ele possa ter. Nós podemos exercer isso para as pessoas desabrigadas. Nós vemos o nosso país é por essência solidário, né?
Então, pessoas que ficaram desabrigadas pelas chuvas, enfim, você pode ser hospitaleiro. Em tempos de perseguição, já falei aqui, aos recém-chegados na igreja, mostrar um carinho, fazer com... Irmãos, há um contexto assim de temperamento. Por exemplo, eu sou uma pessoa que tem muita facilidade para me adaptar em qualquer ambiente. Tem outras pessoas que não, é questão de temperamento. Ela é mais introvertida, né? Então é preciso nós fazermos essa ponte, esse acolhimento para inserir a pessoa naquele contexto. Aos doentes, aflitos espiritual, emocional e fisicamente. E para isso há recompensa da parte de Deus. Mas irmãos, como se fala aqui sobre o dom da hospitalidade, isso tudo tem que ser feito cheio do Espírito de Deus. Porque você faz motivado só porque os outros estão fazendo, num momento você vai fazer igual os crentes que Pedro estava advertindo, sem murmuração. Quando a gente faz sem a direção do Espírito, nós podemos chegar a murmurar, nossa, mas vai ficar aqui na minha casa até quando? Eu vou ter que dividir a minha comida até quando? Está faltando para mim, a minha família, enfim, e por aí vai. Os cuidados da hospitalidade é o tópico 3. Aí ele vai trazer o outro lado da moeda, podemos dizer assim. Ele já começa dizendo, vale ressaltar neste momento que a hospitalidade deve ser exercida com muita precaução. E aí o texto que ele usa, de 2 Tessalonicenses, vai falar exatamente desse tipo de pessoa. É a pessoa que vai se instalar na casa de alguém e vai ficar ali, sendo sustentado por aquela pessoa. Eu já presenciei uma pessoa assim num outro ministério que eu congreguei. Chegou com o nome de missionário e ficou assim, tipo, 2 meses e não estava com pressa de ir embora. Aí pregava num lugar aqui, pregava no outro lugar ali, só que acordava meio-dia, reclamava da comida se ela fosse repetida, se fosse... E ele coisas. Então é exatamente esse tipo de pessoa que Paulo está falando, Pedro está falando aqui, né? E aí ele vai dizer assim, esses tais, eles estão andando desordenadamente, eles não estão trabalhando, antes eles estão se aproveitando eu vou viver da obra. E aí Pedro, né, na realidade Paulo, ele vai dizer assim, eu procurei não ser pesado a vocês. Como que você vai receber essas pessoas e querer, né, estar ali acolhendo? Esse acolhimento não era acolhimento para a vida toda, era algo já com tempo definido para que a pessoa ou se deslocasse ou resolvesse a situação, enfim. E aí tem um texto interessante de Provérbios 25, 17. Anota aí que esse é um texto interessante. Esse texto fala assim, não sejas frequente na casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e te aborreça. Outra versão diz assim, tira o pé da casa do teu próximo, para que com o tempo ele não te odeie. Irmãos, a gente pode visitar, mas há uma coisa que se chama privacidade. E isso é algo que é muito família, muito nós no contexto, né? E se a gente fica... não, eu vou na casa do irmão Fabiano, eu vou na casa do meu irmão Mário, todo fim de semana, ó, eu moro em Piraí, né? Todo fim de semana eu vou almoçar na sua casa, tá, Fabiano? E aí no primeiro ele vai, no segundo, daqui a pouco ele vai se enfadar dessa minha postura. Outra coisa que o texto de Mateus, que eu não vou achar o texto aqui agora, mas Jesus ele fala sobre aquele que oferece a sua casa no intuito de que o outro retribua. Por exemplo, eu vou oferecer a minha casa para hospedar, para servir um almoço para alguém, mas eu já estou interessado que aquela pessoa faça a mesma coisa. E se não fizer, eu fico muito aborrecida. Olha, eu servi um almoço e a pessoa nem retribuiu, não me chamou, nunca me chamou para ir na casa dele para comer um almoço. E um churrasco, né? Também tem esse tipo de exemplo aqui. Os cuidados que se deve ter. E também, irmãos, com a questão de nós recebermos os estranhos. O comentarista, ele fala sobre isso, mas ele deixa assim uma nuance de que nós nos motivando a pegar uma pessoa estranha e pôr dentro da nossa casa. Irmãos, isso é muito complicado. Muito complicado. Pessoas que estão em necessidade, isso aí tem que ser temporário.
né? Você pega uma pessoa, põe dentro da sua casa, ela pode ser um marginal, ela pode ser uma pessoa que tem a passagem na polícia, ela pode ser uma pessoa, enfim. Tem um caso de uma irmã, preste atenção, irmãos, conhecimento meu. Uma família foi, essa irmã acolheu uma amiga também evangélica, e porque aquele marido tinha se separado dela e colocou ela para fora de casa. A amiga recebeu essa irmã com os seus filhos, 4 filhos. O que aconteceu, irmãos? Aí a amiga estava ali, deu um quarto, atendeu os filhos e foi ficando e foi ficando. Quando passou o tempo, o pai, o chefe daquela família acolhedora, foi embora com a amiga. Olha isso, irmãos. Nós temos que ter discernimento do Senhor. Nós não podemos ser motivados apenas pela emoção. Nós temos que estar na ligação do reino, ter discernimento. Senhor, me diz como eu devo agir, me diz como eu devo fazer. Por outro lado, teve um casal que trouxe um testemunho lindo, né? Um irmão que foi motivado a atender uma criança recém-nascida que os pais a mãe não queria, e abandonar aquela criança. Só que o irmão não tinha falado com a esposa e ficou preocupado, mas Deus orientou, Deus deu uma motivação muito forte a ele, deu até o nome que aquela criança ia receber, e ele acolheu aquela criança, a esposa concordou, e foi feito ali o registro daquela criança, e hoje essa criança é filho dessa família e traz muita alegria. Então, irmãos, tudo que nós fizermos, sejamos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. E como nós podemos desenvolver a hospitalidade? Orar para que Deus molde esse caráter em nós, tomar essa decisão de sermos acolhedores, hospitaleiros, quando houver essas necessidades iminentes, ensinar as crianças a não rejeitarem, não serem preconceituosas, também serem acolhedoras, procuremos oportunidades para compartilhar a nossa casa. Nós temos agora, está aguardando um pouco aí, mas os eventos nos lares, a visitação nos lares. É uma forma da hospitalidade, porque você pode convidar o teu amigo, o teu vizinho que não é crente, pode não vir à igreja, mas pode ir na tua casa porque te conhece. E aquele lugar vai ser um hospital, você está exercendo a hospitalidade para que aquela pessoa ouça do Evangelho de Cristo. E pratiquemos a hospitalidade também em nossa igreja, e nós estamos morrendo de vontade de praticar essa hospitalidade, né, irmãos? De estarmos perto, abraçarmos, beijarmos, porque é a nossa característica, povo alegre que vai morar lá no céu. E é isso, irmãos. É muito importante esse ministério e vamos nos lembrar, não é um convite, é um mandamento. Amém? Deus nos abençoe. E aí eu queria saber se tem mais alguns anúncios, só se resume a esse. Então, irmãos, nós queremos agradecer pelos quilos recebidos. Houve um apelo aí, nós sabemos que nós estamos vivendo uma situação atípica, que não teve tempo de planejamento. Muitas pessoas estão com dificuldade, perderam seus empregos ou são autônomos e dependem dessa nossa solidariedade. Então, obrigado pelos que já doaram e continuem doando, porque ainda temos famílias que estamos precisando e nós não sabemos o tempo que isso ainda, queira Deus que termine hoje. Mas, se ainda se protelar, nós vamos continuar, as pessoas estão precisando da tua ajuda. Os dízimos e ofertas você pode transferir para a conta do Itaú ou trazer aqui na igreja, o irmão está recebendo, pode passar a máquina, enfim. E hoje nós vamos ter agora mesmo, 11 horas, a transmissão da aula dos adolescentes, se não me falha a memória, pelo aplicativo Hangouts. O líder dos adolescentes já deve ter postado aí com vocês. Hoje vai estar dando aula o irmão Jean. E as crianças já está aí com a EBD infantil no YouTube, coisa linda, especial de Páscoa para as crianças, tá? Meus irmãos, muito obrigada. Deus nos abençoe, é um privilégio, é um desafio, mas também é um privilégio estarmos aqui buscando ao Senhor, adorando ao Senhor e tendo o privilégio de compartilhar com você da sua palavra. Que Deus te abençoe, que seja um domingo de comunhão, ainda que seja uma comunhão virtual, né? Mas que seja um domingo abençoado, que a gente não venha se lembrar do coelhinho, né? Mas todo mérito seja o Salvador Jesus Cristo, que desceu da sua glória
se tabernaculou, se fez homem, com um objetivo sabedor desde o princípio, que daria a sua vida na cruz do Calvário por amor de nós. Mas não foi o fim, que ele ressuscitou. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por cada um que compareceu a essa escola bíblica dominical. Alunos assíduos, até virtualmente. Deus, obrigado por compartilhar a tua palavra. Ela é preciosa. Ela é um tesouro. Nós somos ricos, ó Deus, porque temos a tua palavra. Nessa manhã de domingo, domingo de Páscoa, nós queremos agradecer por ter enviado o teu filho unigênito, o Cordeiro perfeito, que derramou o seu sangue por amor de mim, por amor de toda a humanidade. O teu amor, Senhor, seja estendido, o teu amor salva, o teu amor perdoa os pecados, o teu sangue é sangue purificador. Que através dessa projeção, desse vídeo, dessa live, pessoas sejam alcançadas, os afastados possam voltar, serem impactados com o teu chamamento. Que as circunstâncias que o mundo está vivendo sejam um alto-falante gritando: Jesus está voltando. Não mais como Cristo sofredor, mas como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para levar consigo a sua igreja, povo fiel, lavado e remido no seu sangue. Esse é o nosso agradecimento. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, Valverde, Valqueire, Maricá. O que mais? Esqueci de alguma? Acho que falei todas. E os seus respectivos pastores. Os meus pastores, Antônio, Lúcia. Muito obrigado por essa oportunidade. Deus nos abençoe. Amém.